Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, e comece a mudar a sua vida a partir de agora. Aliás, eu queria que você soubesse que a sua vida começa a mudar quando mudam os seus pensamentos. Quando você muda o pensamento, a sua vida muda. Por isso que Deus nos deu o pensamento dele. O pensamento de Deus, que é a sua palavra, é que faz nos tomar decisões, é o que faz nos agir, tomar atitudes, que são a expressão da fé. O que você acha que é fé? Fé não tem nada de sentimento. Fé tem a ver com a obediência. Você obedece os pensamentos de Deus, você coloca os pensamentos de Deus em ação, isso é fé. Isso é a manifestação da sua fé. Você obedece a palavra de Deus, então você está manifestando a fé. Você desobedece a palavra de Deus, você está sendo rebelde e vai colher os frutos dessa rebelião. Você sabe que o pecado nasceu com a desobediência de Adão e Eva. Mas também, com a obediência de Abraão, veio a justiça de Deus na vida dele. Então é simples, não é difícil de entender. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, que a palavra de Deus condena, então ela está no pecado. Mas quando ela obedece aquela direção espiritual, aquela palavra de Deus, então ela está sendo justa. Então a sua atitude é uma atitude de justiça ou injustiça, depende do que você está fazendo. Aí, você não pode chegar para Deus e ficar cobrando, Deus, a minha vida está assim, a minha vida está assado, minha vida está ruim. Onde é que o Senhor estava quando aconteceu isso com o meu filho, quando aconteceu isso com a minha filha? Onde é que o Senhor estava quando aconteceu esse desastre? Não, presta atenção. Você tem que observar as suas atitudes. Se elas são injustas, se elas são erradas, se elas são pecaminosas, então você não pode querer exigir de Deus proteção. Deus não vai proteger uma pessoa que está cometendo coisas erradas. Então a pessoa vai colher os frutos daqueles erros. Agora, quando a pessoa começa a obedecer a palavra dele, aí sim, Deus vem ao encontro dela, que é a justiça. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, que em Jesus nós alcançamos a justiça. Em Jesus nós alcançamos a fé que nos justifica, que nos faz limpos diante de Deus. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9 diz assim: e seja achado em Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei. Paulo está falando que a justiça dele não vem da lei, a lei de Moisés, mas a justiça dele vinha pela fé no Senhor Jesus. Quer dizer, a justiça que vem de Deus por meio da fé. Então, domingo agora nós estaremos subindo no altar de Deus por conta dessa fé. A fé da justiça de Deus. Quando nós manifestamos a fé, e a fé manifestada não é só quando você sobe no altar, não, amiga e amigo ouvinte. A fé que nós manifestamos, que Deus exige de nós, que nós andemos pela fé, de fé em fé, a fé vem pela obediência constante, diária.
Porque você, como mãe, como pai, quando você começa a cobrar dos seus filhos obediência, você não cobra só um dia a obediência. Você quer a obediência dele todo dia. Não é? Não adianta sua filha, seu filho, obedecer você apenas na segunda-feira, na terça-feira. Ah, não, hoje eu não vou na balada, mamãe. Tudo bem, minha filha, muito bem, você não vai na balada hoje. Mas no dia seguinte você vai na balada. Pô, peraí. Então não adianta. Não adianta você andar na justiça um dia, 2 dias e depois no terceiro dia andar na injustiça. Deus não aceita esse tipo de procedimento, de comportamento. Andar na justiça é viver na justiça. Andar na justiça é você viver na obediência todo santo dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sempre. Isso é que é viver na justiça. É claro que quando a pessoa não nasce de Deus, quando ela não nasceu de Deus, quando ela não é de Deus, não nasceu do Espírito Santo, ela vai ser rebelde sempre. Ela pode ser obediente na igreja, enquanto está cantando, lá no coral. Ela pode ser obediente enquanto ela está até pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Mas quando sai dali, daquele ambiente, e vai para um ambiente hostil lá fora, ela faz aquilo que ela quer. Então é desobediência. Não interessa se é pastor, se não é pastor, se é obreiro, se não é obreiro. Não interessa se é bispo, se não é bispo, se é esposa, seja lá o que for. Seja profeta, seja lá o que for. Se não obedece, desobedece. E se desobedece, está pecando. Está fazendo exatamente o que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Ora, para que nós possamos voltar para Deus, para que o Santíssimo Senhor, a sua majestade, a Santíssima Majestade do Altíssimo, possa nos receber, nós temos que caminhar na obediência. Quando nós obedecemos, então nós somos justificados, nós somos lavados, purificados, abençoados. É isso que o apóstolo ensina em Filipenses 3:9, que a justiça de Deus vem por meio da fé, mas não uma fé teórica. Ah, eu creio em Deus, acredito em Deus. Isso não quer dizer nada. Quando a gente crê em Deus, então a gente obedece a palavra dele. Quando a gente não obedece, é porque a gente não crê. Essa é a realidade. Agora, eu quero dizer para você o seguinte. Presta atenção, muita atenção. Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tirou a liberdade do diabo a agir nesse mundo. Porque quem deu a liberdade do diabo a agir nesse mundo foi Adão e Eva. Eles transferiram para o diabo a autoridade, o domínio que eles tinham. E o diabo tem inteira liberdade nesse mundo. Por que ele tem inteira liberdade? Porque Adão e Eva tinham recebido a autoridade de Deus e transferiram essa autoridade para o diabo. Ora, o diabo age com inteira liberdade, porque Adão e Eva deram a liberdade para ele. Era de Adão e Eva, mas Adão e Eva, eles deram para o diabo, passaram às mãos do diabo essa autoridade. Então o diabo faz o que quer nesse mundo. Mas, por outro lado, Deus nos deu o conhecimento da palavra. A palavra dele. Ele nos deu a palavra. A palavra dele, então, nos dá fé. Para que essa fé? Para confrontar o diabo. Para vencer o diabo. Então, a fé que você tem, que eu tenho, que nós temos, é um instrumento de Deus, é o poder de Deus, é a ferramenta de Deus para nós combatermos o diabo. Deus, preste atenção,
Deus não tirou a liberdade do diabo agir nesse mundo, mas deu para os que creem na palavra dele o espírito da fé para confrontar o diabo e vencê-lo. Então o diabo tem a liberdade nesse mundo de agir na vida dos filhos dele, dos desobedientes, dos rebeldes. Mas, para agir na vida dos filhos de Deus, dos justos, o diabo não tem autoridade, não tem autonomia. Porque estes, os filhos de Deus, os obedientes, em Jesus foram já justificados. São justos, são limpos. Então o diabo não tem ação na vida do justo. Mas os justos têm que agir na fé 24 horas por dia. Eles têm que combater as injustiças, eles têm que combater o mal por meio da fé que o Senhor lhes deu. Você entende agora a situação? É, por exemplo, a mesma coisa, você tem um filho, uma filha, você cria os seus filhos com o maior carinho, maior amor, maior ternura, você dá o melhor para eles. E quando esses filhos crescem e chegam à idade em que eles têm que escolher, fazer as suas próprias escolhas, então aqueles filhos que obedecem a sua palavra, você dá apoio para eles. Mas aqueles filhos que são rebeldes aos seus conselhos, então você não dá apoio. Por quê? Porque eles são rebeldes, eles são desobedientes. Como é que você vai combinar a sua educação correta com a desobediência deles? Não há como combinar a luz com as trevas, não é verdade? Então, você fica triste porque você deu o melhor, mas eles fazem o pior. Aí você chora, você geme e tal, você fica irritada, você começa a lamentar. Mas você, com autoridade de mãe ou de pai, você pode continuar e deve continuar falando, ensinando, orientando. Se eles não quiserem obedecer, você não pode fazer nada, mas você, pelo menos, fala o que é certo. Você ensina o caminho da justiça. Se eles não aceitarem, você não pode fazer nada. Mas é assim que Deus faz. Deus nos dá o caminho da justiça. Ele nos dá o caminho da luz. Mas se nós queremos seguir o caminho das trevas, ele não pode fazer nada, porque ele deu para nós o direito de escolher. É justo que você escolha o bem ou o mal. É justo. É justo que você tenha o direito de escolher o seu próprio caminho. É justo para mim escolher o meu próprio caminho. Assim como é justo escolher a esposa. Foi justo para mim escolher a minha esposa. É justo para você escolher o seu marido, a sua esposa. E se você escolheu mal, e casou mal, e vive mal, qual é a culpa de Deus? Você não pode colocar a culpa, botar isso na conta de Deus, porque ele simplesmente te deu o direito de você escolher a pessoa para se casar. Mas você diz, poxa, mas Deus poderia evitar, poderia ter tirado, não deixado eu me casar. Não. Não seja injusta, não seja injusto. Ele te deu o direito de escolher, você escolheu a pessoa que você queria. Agora, se você fizesse como eu fiz, o que eu fiz? Eu orei a Deus, eu orei, pedi, clamei, eu busquei a pessoa de Deus para me casar. Então, eu coloquei a vontade de Deus à frente da minha vontade. Então,
eu falei, Senhor, eu quero uma pessoa que seja da tua vontade, não a minha vontade. Não de acordo com os meus olhos, de acordo com o meu coração. Não, eu quero uma pessoa que seja de acordo com a tua vontade, Espírito Santo. E Deus me atendeu. Não foi imediato, não foi da noite para o dia. Eu orei, fiquei orando durante muito tempo, até que Deus me deu a pessoa certa. Porque também eu não poderia receber antes, porque eu não estava preparado para me casar. Então Deus nos dá a pessoa certa na hora certa, no tempo dele. Então você verifica, minha amiga, que quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, ou no altar, quando a gente prioriza a vontade de Deus ao invés da nossa vontade, então o diabo não tem o que ganhar. Ele perde o nosso eu. Ele perde a liberdade de agir na nossa vida. É assim que funciona. Você verifica, por exemplo, que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi injustiçado e foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem de Deus, era um homem obediente, era um homem fiel, temente a Deus. Deus não o livrou da cova dos leões, mas o livrou na cova dos leões. A mesma coisa aconteceu com seus 3 amigos. Eles foram jogados na fornalha acesa 7 vezes mais, porém, Deus neutralizou o poder do fogo daquela fornalha. E a fornalha, o fogo, não queimou nem um fio de cabelo deles. Quer dizer, quando nós somos jogados numa fornalha ou numa cova e somos jogados ali injustamente, se nós obedecemos, se nós vivemos na obediência, na correção, aí Deus vai guardar-nos, porque nós fizemos a nossa parte, nós andamos na justiça. Agora, quando nós andamos na injustiça e somos jogados na cova dos leões, aí não tem como a gente não sofrer as consequências, porque optamos pela vida injusta. Então, a fé é viver de acordo com a palavra de Deus. Fé é você se comportar de acordo com a palavra de Deus. Fé é você se disciplinar de acordo com a palavra de Deus. Fé é você obedecer a palavra de Deus. Quando você faz isso, minha amiga, nem o inferno, nem o diabo, nem o mundo, nada, nem ninguém pode tocar em você porque você está seguindo no caminho de Deus, no caminho da luz. E é como está escrito na Bíblia, que o mundo jazia em trevas. Havia trevas. E a luz se manifestou e as trevas se dissiparam. Quando você manifesta a sua luz, a luz divina, a sua obediência, então as trevas que tentam cegar os seus olhos não conseguem, porque a luz brilha e você passa, e você anda, e você corre, e você conquista. É assim que funciona. Então, vou repetir. Deus não tirou a liberdade do diabo agir nesse mundo, mas deu para nós a fé para combater o diabo e vencê-lo. Foi assim com Jesus e é assim com todos os que creem no Senhor Jesus. Você vai ouvir agora testemunhos. Eu vou colocar para vocês 2 casais. Primeiro, vou colocar um casal, depois eu vou falar, eu vou retornar com vocês e depois ainda vamos colocar o outro casal. Testemunhos que mostram como Deus age, como Deus é misericordioso e como
Deus honra a fé daqueles que obedecem a sua palavra. A primeira injustiça que eu sofri na minha vida foi na vida sentimental. Hoje aqui meu marido, né, casados há 23 anos, mas eu sofri uma injustiça muito grande, pessoal. Meu marido, nós somos casados há 23 anos e durante 8 anos ele teve um relacionamento extraconjugal com as minhas 2 irmãs. E então, assim... Você sabia disso ou não sabia? No momento, não. Na época, não. E nos primeiros 3 anos do nosso casamento, eu fui a mulher mais feliz que possa existir, vamos dizer assim. A mulher, ela sabe quando ela é feliz e quando ela não é num relacionamento por completo. E eu era a mulher mais feliz da vida, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Ele chorava e dizia, mas amor, por que tu está chorando? Nós vamos vencer. O Senhor Jesus nos garante isso. Porque a mulher, quando ela está, bispo, sendo fiel ao marido, quando ela não trai nem sequer em pensamento, o que acontece? A partir do momento quando tu descobre uma traição, é a pior dor que possa existir na face da terra. A traição. Então eu sofri. Eu sofri durante 2 anos. Foi seu primeiro namorado? Ou não? Foi o meu primeiro... Vamos dizer assim... Primeiro homem. Primeiro homem, Primeiro e pastor. único. Exato. Quer dizer, Exato. mais injustiça ainda. E nesse intervalo, bispo, de traição, surgiu um monte de coisas, né? Eu sendo um militar da Força Aérea, eu sendo graduado da Força Aérea, e o meu contra-cheque estava com R$9 na carteira. R$9, eu recebia R$9, entrou uma miséria assim. Quer dizer, humilhação. Uma humilhação. Depois, logo em seguida, entrou a doença. Qual doença? Meus 2 filhos, um com leucemia e outro com meningite. Sem dinheiro, seus filhos doentes. Isso não era justo. Eu me perguntava, né? por quê? Por que eu? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Poxa vida, sempre trabalhei, estudei, fui reta, fui fiel aos meus pais, tive educação. Aí você se lançou e demandou justiça de Deus. Sim, senhor. Daí eu coloquei em prática mais ainda tudo que me era ensinado. Então, assim, eu busquei, eu sacrifiquei, nós fizemos o voto da justiça. Nós 2 daí, porque daí nós podíamos olhar um no olho do outro. Quando eles falaram toda a verdade, eu saí correndo para o quarto. Eu dobrei meu joelho no chão, botei meu rosto no chão e disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque eu perdoo eles aqui agora. E eu perdoei os 3 naquele momento. Às vezes a gente está passando por uma injustiça, a gente não sabe por quê, mas a gente fica questionando a Deus. A gente tem que o quê? Viver a fé. Colocar em prática tudo o que é nos ensinado. E logo em seguida já veio a resposta. A minha vida mudou ali. Veio promoções da Força Aérea que eu não esperava, né? Que hoje sou suboficial. Né? Com essa veio a graduação, né? Que eu era não tinha recebido ainda a graduação. Recebi a resposta da graduação, tudo, né? Os filhos estão curados, gente. Os 2, O crânio está abençoados. inteiro. Inteiro. Filhos abençoados, casamento, vida sentimental, familiar. Arrebentou. Deus abençoe, tá bem? Você vê que não foi fácil. Não foi fácil. Ela, tomando conhecimento da grande injustiça que ela tinha sido vítima, ela correu para o quarto, colocou os joelhos no chão, fez dali do seu quarto um altar e perdoou. Perdoou, ao invés dela brigar, ao invés dela agredir as irmãs e o próprio marido, ela perdoou. Ó Deus, eu perdoo. Eu perdoo. Perdoo porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam. Eles sabiam o que estavam fazendo. Mas ela, por conta da obediência à palavra de Jesus, que diz, perdoai. Perdoai. Ela fez, ela obedeceu, ela agiu à fé e clamou a justiça. E Deus foi imediato. Respondeu e trouxe a alegria de volta
para o seu coração. Vamos ouvir o outro testemunho. Seu nome é? Daiane. Então, bispo, a minha vida assim foi de bastante injustiça, né? Já começou, eu bem nova, meus pais se separaram e minha mãe, sem ter para onde ir, ela foi morar de favor na casa de uma tia minha. Só que daí não deu certo lá, ela foi morar de favor na casa de uma outra tia minha, né, de uma irmã dela. Só que lá não era bem uma casa, era um barraco em cima do mangue mesmo, e é todo de madeira. E assim, era um dos piores dali daquela favela, esse barraco, porque ele não tinha nenhuma divisão. Não tinha uma divisão para um quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. Então, para a gente poder fazer as necessidades, eu fazer as necessidades, como tinha 2 primos meus que moravam lá também, minha mãe tinha que estender o lençol, né, porque não tinha nenhuma divisão, e tinha que fazer na sacola as necessidades e jogar no mangue, porque também não ia guardar dentro de casa, né, por causa do mau cheiro. Para tomar banho, ela tinha que pegar a bacia e tomava banho na caneca. Então, foi assim, uma vida de injustiça, né, que... Durante quantos anos essa vida? Bispo, foi bastante tempo. Ficou uns 5 anos nessa situação, mais ou menos. E, assim, a gente vivia nessa situação, né, de injustiça na vida financeira. Então, bispo, assim, eu cheguei com uma situação de miséria ao extremo, bispo. O condomínio nosso era R$50. Minha mãe deixou atrasar 48 meses. 4 anos que ela não conseguia pagar um condomínio de R$50. Numa cama de solteiro dormia eu e minha mãe, na outra cama de solteiro dormia 2 irmãs minhas. O gás, se acabasse, o vizinho não emprestasse o dinheiro, a gente ficava 15 dias sem comer, bispo. Tomava conta de carro na rua, ia para o posto de gasolina, ficava lá 6 horas, 7 horas enchendo o pneu de carro para ganhar 20 centavos, 50 centavos para mim já me ajudava. No horário de almoço eu tinha uma estratégia. Eu falava assim, eu vou visitar meus familiares justamente 11 da manhã. Eu falava assim, se eu chegar lá 12:30, 1 hora da tarde eles já tiverem almoçado, eu não vou comer. Se eu chegar lá aproximadamente 11 horas, é certeza que eu almoço. E assim eu fui vivendo, brigas constantes dentro de casa, desunião, um tirando o sangue do outro. Meu pai se colocou nos vícios de uma forma profunda, começou a fazer fezes na roupa, começou a ficar internado no hospital por semana, sem lembrar, né, delirando assim, sem lembrar quem eram os familiares. Uma vida de miséria, mas de miséria mesmo ao extremo, bispo. Conheci ela, nós casamos, fomos morar de favor na casa do meu sogro, bispo. Continuou a humilhação, ia para a igreja com as costas cheias de lama, pedalando na bicicleta, levando ela. Quando chovia, a gente chegava todo encharcado na igreja. Então, morávamos de favor, não tinha um banheiro adequado para nós usarmos, todo sujo. Ela, toda vez que ela ia, ela se lamentava muito. Quando nós nos casamos, a gente foi morar de favor no meu pai. Nós ficamos lá uns 7 meses. Só que as coisas que tinha ali, nada era nosso, nada era meu. A cama que eu dormia era dele, do meu pai. A geladeira que eu usava, o fogão que eu usava, nada era meu, era tudo dele. Então, assim, além de a gente estar de favor, a gente ainda estava usando tudo que era dele, né? A gente não tinha nada. Então, era uma injustiça que tinha na nossa vida, né? E nessa situação foi quando a gente falamos, não, chega. E a gente deu um basta nessa situação. Sim, chegou uma época assim que eu fiquei muito, muito indignado, porque eu já estava há um certo tempo na igreja, né, e eu ia visitar meus familiares, eles zombavam muito de mim, bispo. Um deles falou assim, olha, se teu pai parar de beber, aí eu vou nessa igreja e rir, aquela rodinha de amigos. Tem um tio meu, bispo, que ele zombava tanto de mim, é o tio que eu mais gostava. Deixei de frequentar a casa dele, porque não tinha outro assunto, era só criticando eu e a igreja. Lá só tem ladrão, só te roubam, tudo, eu deixei até de frequentar lá, entendeu? E aquele dia que eles me criticaram, aquela roda, eu saí de lá com sangue fervendo. E eu coloquei Deus na parede, foi justamente numa campanha, bispo. Eu coloquei Deus na parede e falei assim, olha Deus, é o seguinte, eu já estou há anos na igreja, conheço o Senhor, conheço os testemunhos, mas na minha vida não está acontecendo. E eu fiz um voto e fui por tudo, bispo. Coloquei todas as minhas forças no altar. Eu vendi alguns itens que eu tinha, trabalhei de pedreiro mesmo sem saber. Ela tinha uma barraca de bolsa, nós juntamos a renda que ela ganhou naquela barraquinha de camelô que ela tinha, colocamos tudo no altar. Foi tudo ou nada. Eu estava indignado com aquela situação, bispo. Deu 3 meses depois, meu pai, que há mais de 20 anos bebia, perdeu tudo por causa da bebida, parou de beber. Hoje já tem 5 anos que ele não põe uma gota de álcool na boca.
né? Eu que vivia numa miséria incrível, né? Hoje eu comprei um apartamento avaliado em R$600 mil, tenho um carro importado, minha esposa tem um carro nacional, hoje nós viajamos, vestimos as melhores roupas, né? Esse meu tio que zombava muito de mim, bispo, eu convidei ele há um tempo atrás para ir na festa de aniversário da minha filha. Quando ele chegou no portão da casa dele, que ele se deparou com aquela visão, eu, minha esposa, minha filha, nosso carro, ele deu um estalo assim nele, assim, ele parou, pensou profundamente e ficou chorando durante 1 hora, bispo. Chorando, contando a vida dele, que estava uma destruição total, pediu para ir na igreja comigo também, bispo. Quer dizer, Deus tirou a tua vergonha. Tirou totalmente a minha vergonha, bispo, através da minha revolta. Fez justiça na tua vida. Fez justiça, bispo. Deus abençoe. Amém, peraí. Fez tão justiça que para quem não tinha banheiro para fazer, na minha casa tem 3 banheiros. Para tirar onda com o diabo. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado muito sobre a justiça de Deus, e até temos procurado cobrar de Deus essa justiça. Mas nós temos que andar na justiça para que possamos cobrar a justiça, na verdade. É a mesma coisa, nós temos que andar na verdade para cobrarmos a verdade. Nós temos que andar na luz para cobrarmos a luz. Nós temos que andar no caminho da obediência para cobrar as promessas de Deus. Então, nesse domingo, nós estaremos nesse espírito, nessa fé, fazendo a nossa parte. É claro, você não conhece a justiça de Deus, você não sabe da palavra de Deus, você não tem ideia do que significa ouvir e obedecer a palavra de Deus. Você só viveu, você foi educado na injustiça, você foi educado no pecado, você foi educado na corrupção, na mentira, no engano, no roubo. Aí você pergunta, mas como que eu posso alcançar justiça se a minha vida inteira eu venho vivendo no erro, no pecado, na corrupção, na mentira, minha vida de prostituição, minha vida de mentira e tal. Será que tem jeito para mim? Claro que tem. Claro que tem. É para você também. A justiça de Deus, ela está aí. Mas eu não tive tempo de andar na presença de Deus, de andar na justiça. Como é que eu posso chegar com a minha vida toda suja e cobrar de Deus uma vida regrada, uma vida limpa, a justiça dele? Exatamente por isso que neste domingo nós convidamos todas as pessoas a subirem no altar. E no altar depositarem a sua vida em sacrifício. É isso aí. Você vai colocar o que você é, toda a sua sujeira, toda a sua imundícia, toda a sua corrupção, toda a sua vida errada, você vai entregar no altar para Jesus. Você vai ofertar para Jesus. Oh, meu Deus, está aqui tudo que eu não presto, tudo que eu tenho sido, tudo que eu tenho feito de errado. Eu venho colocar toda a minha vontade, todos os meus desejos, colocar tudo aos teus pés, neste altar. Eu venho colocar toda a minha vida. Eu venho entregar a minha vida 100%. Eu venho abrir mão da minha vida, da minha vontade. Eu venho abrir mão desse mundo podre.
Eu não quero mais esse mundo podre. Eu quero a vida correta, eu quero viver uma vida diferenciada. Então, por isso eu venho aqui disponibilizar toda a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer a tua vontade na minha vida. Então, quando você toma uma atitude humilde dessa forma, quando você toma essa atitude de fé, o Senhor Jesus justifica você, Ele lava você, Ele purifica você, Ele apaga o seu passado. Ele mata o seu passado. Ele limpa você, Ele faz você uma nova criatura. E aí, você vai começar a viver uma vida nova, diferenciada, distinta da que você vivia até então. Tá bom? É assim que funciona. Mas é fácil assim? Não é tão fácil. Não é tão fácil porque você vai abrir mão da sua vontade, do seu eu. Você vai abrir mão do seu eu, de toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pretende ser ou ter, tudo você vai colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele, na pessoa do Espírito Santo, venha conduzir a sua vida. Por isso, esse dia 13 será o dia do tudo ou nada, da vida ou morte. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. E essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para todas as pessoas que querem mudar de vida, que querem dar um giro de 180 graus na sua vida. Querem dar uma guinada completa. Então, o que você está pensando? Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.